no sábado, fui fazer a ultrassom, né, pra comprovar realmente que eu não estava sentindo mais nada, né, não estava sentindo mais o nódulo. E quando eu cheguei lá, fui para o médico, ele me examinou e fez a ultrassom, disse que não tinha nada, não tinha nódulo, não tinha cisto, e eu expliquei pra ele que eu estava com a cirurgia marcada na quinta. Aí ele falou, vá lá na sua doutora, converse com ela, explique a ela e peça para ela fazer novo exame se ela tiver dúvida. Então eu fui assim, na segunda-feira, cheguei lá procurando a doutora, não consegui falar com ela, a enfermeira-chefe veio e ela conversou comigo e eu expliquei pra ela, doutora, a enfermeira, tá aqui o exame, eu não sinto mais o nódulo, tô com a cirurgia pra fazer na quinta-feira, né? E eu quero falar com a doutora para que ela me examine, peça outra ultrassom se ela tiver dúvida. Só que eu não tenho dúvida. Será que Deus me curou? Porque eu não estou sentindo mais o nódulo, uma coisa que me incomodava, que eu sentia, e não estou sentindo mais. E a ultrassom está aqui comprovando. E ela muito arrogante, assim, falou que só servia o exame de lá, tinha que ser feito lá. E ela não aceitava outros exames de fora. Aí eu falei para ela, então passe para eu fazer aqui. E eu faço aqui o exame todinho, quantos exames for preciso. E vocês realmente vão ver que eu não tenho mais nódulo. E não adianta estar com a cirurgia marcada de uma coisa que eu não tenho, que eu não estou necessitada de fazer. Então pode até colocar outra pessoa no lugar para ser feita a cirurgia a quem precisa. Então ela falou, não moça, você vem na quinta-feira, se interne. Na sexta-feira a doutora vai vir fazer sua operação e ela vai lhe examinar. Se ela ver realmente que você não tem nódulo, ela manda você para casa. E se ela ver que você tem, ela vai fazer todo o procedimento. Aí eu falei, mas eu não tenho dúvida, eu não tenho mais o nódulo. Aí ela falou, mas você tem que vir assim mesmo, tá tudo feito, tudo marcado. Aí eu vim pra casa até sem esperança e convicção realmente daquilo que eu não tinha resolvido, com aquele pensamento de realmente ter que voltar na quinta. E sabe aquele processo todo de se internar numa quinta-feira de manhã, passar o dia todo, chegar de noite, chegar na sexta-feira de 1 hora para que a doutora viesse examinar para realmente ver se eu tinha ou não. Então tinha todo aquele processo. Então eu passei a segunda-feira e pedindo ao Senhor, orando, sempre, né, lendo a Bíblia. E no canal 14, né, o canal que a gente sempre assiste, e o Senhor estava falando. Daí o irmão estava, não lembro, não recordo o nome do irmão que estava falando, mas ele estava falando sobre o Salmo 46, né, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E também ele deu um versículo, né, do qual neste momento que eu estava falando, mencionando a palavra do Senhor, ele deu um versículo que eu peguei, né, eu tomei posse da vitória, quando ele leu aqui 2 Samuel, capítulo 22, e o versículo 40, que diz, porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim. Porque realmente, na segunda-feira que eu fui lá, foi uma batalha. A enfermeira-chefe foi falar com a coordenadora e falou com isso, com aquilo, outro, e nada foi resolvido naquele lugar. Foi preciso ela me dizer que tinha que ir na quinta-feira de todo jeito, porque realmente não estava acreditando. Porque disse que eu tinha feito um exame fora, não dentro da unidade, que tinha que ser feito ali. E não queria também me dar o encaminhamento para que eu fizesse ali, para mostrar que eu não tinha nada. Então realmente foi uma grande peleja, mas o Senhor, Ele mostrou que Ele é grande, que Ele pode, que Ele faz. Quando eu pedi ao Senhor, Senhor, toma frente, faz a Tua vontade, Senhor. Não me deixe envergonhar naquele povo que não acredita em Ti. E eu te sigo, eu creio em Ti. Mostra que o Senhor pode, que o Senhor fez o milagre. Então passou a segunda, passou a terça. E de noite meu esposo chegou pra mim, assim, a tardezinha, né, dizendo, se tá em dúvida, ou se eles estão em dúvida lá, faz outra ultrassom. Aí eu falei, mas eu não tô em dúvida não, eu sinto que eu estou curada, que o Senhor me curou, fez aquele nódulo sumir. Aí ele disse, mas mesmo assim vai fazer, eu fui fazer outra ultrassom, né, na quarta-feira, com um médico ainda mais experiente, né, bem experiente mesmo, e é mastologista também. Ele me examinou e disse a mesma coisa, moça, você não tem nada, você não tem nódulo sólido, você não tem cisto, você não tem nada. Eu expliquei pra ele, não, eu tô porque quinta-feira, né, que é amanhã, eu estou com a cirurgia marcada, que eu tenho que ir, de todo jeito. Fui na segunda-feira falar com a doutora, não consegui, e a enfermeira-chefe me caminhou dizendo que eu tenho que ir para comparecer na cirurgia. Aí ele falou, não, mas vá lá, explique a ela, mostre os exames e vai dar tudo certo. Eu disse, tá certo, doutor, né? Eu conversei com ele lá e ele me orientou. Então na quinta-feira já fui decidida. Eu chamei minha irmã, meu tio, né, pra me levar. E a minha irmã foi comigo, da acompanhante. E eu falei, né, a gente foi conversando. E ela foi comigo de 6h30. Tinha que comparecer de manhã, de 6h30 lá, pra se internar pra cirurgia. Só que eu não fui certa pra cirurgia, não. Eu fui certa pra assinar o termo de desistência. Porque eu estava desistindo da cirurgia, de uma coisa que eu não estava mais sentindo e de uma coisa que eu não tinha, que Deus me curou. E quando eu chego lá, a enfermeira não estava, a gente ficou esperando ela chegar. E quando ela chegou, né, porque ela que assim organiza, que orienta todo o pessoal lá do trabalho, do departamento.
E quando ela chegou, né, eu expliquei a ela, mostrei os 2 exames aqui, enfermeira, tá aqui, 2 exames, dizendo que eu não tenho mais nada. Então eu vim assinar um termo de desistência, que eu não vou mais fazer cirurgia, não vou me internar para fazer uma coisa que eu não tenho. Ela, mas eu não falei daquele processo que você se interna para sexta-feira a doutora lhe examinar. Eu disse, não, mas eu não vou fazer mais não. Aí eu falei para ela, enfermeira, eu não quero falar o nome dela, eu disse, olha, Deus ele faz milagre, né? A medicina não acredita em milagre não, mas o meu Deus ele faz milagre, porque milagres acontecem, milagre não se explica não, eu falei para ela. Mas ela falou todo o processo sobre o hospital, que o hospital é um hospital bom, e começou a falar, né, falar dela, né, que eu não quero explicar, nome de médico, que são muito experientes, mas não tinha erro médico, que eu queria falar para ela, porque eu acho que ela pensou que eu queria processar, porque um exame deu nódulo sólido feito lá, e 2 exames fora, não deu nada. Mas eu falei que realmente eu tinha nódulo, porque antes de eu ir para esse hospital, eu tinha ido para outros, e tinha feito o exame, e tinha acusado nódulo. Então eu fui para lá para fazer a cirurgia, para me tratar. Mas assim, ela nervosismo também, falou muito sobre o hospital, que é um hospital bom e tal. E eu falei pra ela, a gente sabe, meu tio até falou, a gente sabe, né, que a medicina foi constituída por Deus. Mas o milagre não se explica, milagre acontece. Mas mesmo assim, ela quis, né, falar, a gente ouviu o que ela tinha pra falar, a gente também entendeu a parte dela. E aí ela disse assim, você quer fazer uma ultrassom aqui dentro? Eu disse, quero, porque realmente era isso que eu queria fazer, mostrar a eles que eu não tinha nada. Por isso que eu fui na segunda-feira, antes da quinta-feira. Então, a gente faz a ultrassom e a gente examina, pronto, e bate o martelo nisso. Está certo, eu espero. Ela, você quer esperar a doutora? Eu espero. E a doutora que estava para fazer a ultrassom foi a mesma doutora que tinha feito a primeira ultrassom lá, que acusou o nódulo. Então, eu disse, tá bom, eu espero ela. Ela esperou. E quando ela chegou até um pouco trêmula, né? Porque acho que ela pensou que a gente queria falar mal, queria processar. E a gente esperou, e ela me chamou para a sala, eu entrei na sala com a minha irmã, chamei minha irmã para entrar comigo, e a gente entrou. Quando eu chego lá, eu fui falar logo assim, doutora, não estou duvidando do seu exame não. Eu sei, doutora, que eu sentia o nódulo, eu sei que eu tinha o nódulo, ela nem quis me ouvir. Eu falo, não, porque você está aqui para a gente lhe atender bem, porque começou a falar, né? E eu falei, não, eu tinha o nódulo, mas Deus me curou, mas ela não queria ouvir, começou a me examinar. E me examinou muito, passou muitos minutos, me examinava para lá, para cá. E não surgia nada. Aí, de repente, surgiu um cisto. Ela disse, olha, tem um cisto aqui. Eu acho que esse cisto foi devido à biópsia que você fez. Deve ter se expandido, se estourado. Aí, como? Se era um sólido, se era um nódulo sólido. Não tinha como estourar. Mas sabe que médico é médico e eles não querem saber, né? Que existe um Deus grande acima de todas as coisas. Então eu falei, doutora, eu estou curada. Mas mesmo assim ela me procurou. É um cisto. Ficou um cisto, aí foi para outro seio e disse que também tinha um cisto. E não tinha nenhum, né? Porque anteriormente, na quarta, tinha feito a ultrassom e não tinha aparecido nada. E lá, de repente, apareceu. Diz ela, né? Tá bom, doutora. Aí ela pediu para eu descer. Eu perguntei a ela, mas esse cisto é caso de cirurgia? Ela falou, não, moça, eu não sei porque a doutora pediu para você fazer a cirurgia, porque não é caso de cirurgia, não. Tá certo. Me vesti toda para sair com a minha irmã da sala. Quando eu tava saindo, ela disse, não, volte para eu examinar de novo. Tá bom, eu tirei, né, minha roupa e deitei lá para ela me examinar de novo. E ela continuou o mesmo processo. Aí depois ela falou, não, tem cisto não. Tem nenhum cisto não, é apenas um tecido gorduroso. Tá certo, doutora, ela pode se vestir. Eu desci, me vesti. Aí ela falou, me dê seus exames, eu vou ficar com ele e vou estudar seus exames e vou passar para sua doutora. Depois ela dá todos os seus exames, ela lhe entrega. Está certo. Aí eu saí, ela, pronto, procure a enfermeira para que ela marque para a doutora, para que a doutora que ia fazer a cirurgia em você lhe examinar novamente. Eu disse, tá certo. E eu acabei saindo sem falar nada. Fui lá, marquei para a enfermeira, com a enfermeira para a doutora, e ela marcou tudinho, né, a volta, a reavaliação. Mas o senhor me inquietou de voltar lá, eu digo, meu Deus, aquela ansiedade, aquela inquietação, eu vou voltar lá na sala. E quando voltei na sala, tinha doutores lá, que ela tinha chamado alguns doutores que estavam lá. E eu falei, chama a doutora que eu ia falar o nome dela, não. Eu chamo a doutora tal, eu quero conversar com ela rapidinho. Aí ela já apareceu assim na porta, meio surpresa. Eu disse, não, doutora, não é nada não. Eu só quero falar para a senhora que a senhora não precisa estudar não, doutora, muito não. Porque a senhora não vai encontrar explicação. Porque milagre acontece, milagre não se explica, doutora. Aí ela ficou bem, tá certo, não queria me ouvir, eu disse, mas eu vou continuar orando por vocês, por todos vocês, que tinha médicos lá,
Eu disse para que Deus possa continuar dando-lhe sabedoria e que Deus abençoe, e voltei, né? Falei pouco, mas eu falei aquilo que o Senhor queria que eu falasse naquele momento, né? Porque o Senhor estava trabalhando na mente deles, porque eles estavam tudo inquietos, como é que pode? Um exame deu nódulo sólido, tinha que ser retirado. E eu não estou aqui com os exames porque ela ficou com os exames para examinar, para estudar com os outros médicos. Então por isso que eu não vou mostrar para vocês. Mas futuramente, quando ela me devolver os exames, eu vou mostrar para comprovar para muitas pessoas que têm dúvida, que podem não acreditar vendo este vídeo, vão ver pelos exames. Então por isso que eu não estou aqui com os exames, porque ficaram com a doutora. Mas eu tenho certeza no meu Deus, o Deus que eu sirvo, que eu fui curada por Ele, que eu estou sendo curada sempre, porque o Senhor, Ele opera milagre. A partir do momento que a gente coloca a fé nele, a fé e a ação, que a gente crê, que a gente confia, o milagre acontece. Então foi isso que eu falei para a doutora, né? Que milagre não se explica. Ela vai estudar com outros médicos, vai procurar uma solução, vai procurar uma causa, vai querer culpar alguém por diagnóstico errado. Mas o milagre aconteceu, isto que importa. E eu creio no meu Deus que o milagre aconteceu na minha vida. De uma coisa que eu tinha anos, que eu sentia, me incomodava. Eu varria a casa, eu sentia dor, me incomodava. Eu não podia tomar nenhum anticoncepcional porque realmente fazia ele crescer. Eu sentia, né, aquele nódulo, e o Senhor me curou. E hoje em dia eu não tenho nada, não tenho nódulo, não tenho cisto. Embora que eles não acreditem em milagre, mas eu acredito. Eu creio, porque o Deus que eu sirvo é o Deus fiel. É o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente. E da mesma forma que aconteceu comigo, pode acontecer com muitos que creem no Senhor, que confiam no Senhor. Aleluia, porque o nosso Deus é fiel, né? Quando eu quero falar o Salmo 116, né? Que este salmo, eu quero ler para vocês, que esse salmo é um salmo que me acompanha a minha vida toda, né? É um salmo de agradecimento ao Senhor por todos os benefícios que Ele fez a mim. Então, antes de ler, né, eu quero mencionar que naquele dia, né, o inimigo, né, o diabo foi caído por terra, foi envergonhado. Quando ele queria se exaltar, né, todos ali ficaram calados. A enfermeira mesmo, a enfermeira-chefe, ela perguntou logo entusiasmada, perguntou, e aí, o que foi que deu? Porque ela pensou, né, que poderia o nódulo estar ali, poderia ter se escondido. Quando ela falou que os médicos dali eram profissionais, os médicos dali sabiam o que estavam fazendo, sabiam dos exames. E como se os exames que eu tinha feito, que acusou nada, estavam errados. Mas o Senhor foi glorioso, foi grande naquele momento e mostrou a ela. Quando ela perguntou, e aí, foi o que? Eu disse, eu deu nada, não deu nada. Ela, foi mesmo. Aí ela falou, aquele desânimo, que bom. Mas aquele bom de como se queria que tivesse alguma coisa, para dizer assim, tá vendo que você tinha, mas o Senhor é maior do que todos, maior do que ela, maior do que todos que estavam ali. Então todos viram, recepcionista, pessoas, pacientes que estavam ali naquele momento, viram realmente que eu não tinha nada, que eu estava falando desde o início, eu não tenho nada. O exame não acusou nada, eu não sinto nada, mas eles não queriam saber. E ela viu ali o milagre de Deus, ela viu o poder de Deus naquele lugar. E quando ela ficou bem entusiasmada, ela e as recepcionistas ficaram tudo olhando assim, realmente, porque Deus é Deus, minha gente. E eu não me surpreendo pelo poder de Deus, não, porque a gente serve a Ele, a gente sabe que Ele é Deus grande do impossível, Ele é especialista em tornar o impossível impossível, o difícil em fácil. Ele é poderoso, e a cada dia que a humanidade possa surpreender pelo poder de Deus, porque Deus, Ele é fiel, Ele não mudou. A gente que muda, infelizmente a gente muda muitas vezes, mas o